Havendo quórum suficiente, vamos dar início à nossa 37ª, né, reunião da Comissão de Fiscalização e Orçamento, já indo direto para a pauta. Sim, presidente. Nós recebemos da Comissão de Justiça e Redação 4 projetos, PL 86, PL 88, PL 94 e PS 123. Podemos começar com o PL 86, de autoria do vereador Nicola Martins, sendo que ele tem 2 substitutivos global. Aí pode ver o relator. Vereador Paulo, relata. Poderia, de repente, explicar por causa do substitutivo? Tá. Dispõe sobre o funcionamento das entidades ou das empresas destinadas à prática e ao treinamento de tiro esportivo instaladas no município de Criciúma e da outras providências. O projeto está na pauta, na tela. Em discussão. Se puder abrir o substitutivo, tá. 2, substitutivo 2. Os 2 são meus. Já estou abrindo. Mais fácil de abrir. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde ao público que acompanha. Esse PL 86 ele dispõe sobre o funcionamento das entidades e ou empresas destinadas à prática e ao treinamento do clube de tiro instaladas no município de Criciúma. Projeto, eu apresentei 2 substitutivos globais. O primeiro substitutivo global é só porque eu errei ali uma questão de redação e aí eu precisava, por isso que tem um segundo. Então, o substitutivo global eu já até pedi em plenário para que fosse retirado de tramitação, o substitutivo 1. Né? Então, na prática, o projeto tem só o substitutivo 2, que diz o seguinte, eu vou abrir aqui para apresentar, para ler para os senhores. O substitutivo diz o seguinte: as entidades e ou empresas destinadas à prática e ao treinamento de tiro desportivo, instaladas e em funcionamento regular no município de Criciúma, poderão funcionar sem qualquer restrição de dia e horário, desde que respeitadas as legislações pertinentes. Da mesma forma, ela acaba com o distanciamento mínimo, ele destaca que não existe distanciamento mínimo de qualquer outra atividade, desde que respeitadas as restrições previstas no Código de Zoneamento e Uso do Solo, bem como nas demais legislações pertinentes. Da onde que surge esse projeto? Surge de um decreto que o presidente Lula fez no início do mês de agosto, proibindo os clubes de tiro de atuarem após as 10 horas da noite e também determinando uma distância mínima dos clubes de tiros para as unidades de ensino de 1 quilômetro de raio. Ou seja, os clubes de tiro existentes em Criciúma terão que ser desativados. E a gente não pode esquecer que o tiro desportivo é um esporte que já trouxe muita medalha para o município de Criciúma em jogos abertos, principalmente nos jogos abertos, porque é o único que tem, né? Mas nos jogos abertos, o tiro ao prato, já trouxe muita medalha para Criciúma, e tem muitas pessoas que só conseguem treinar depois das 8h30, 9 horas da noite. Então, essa restrição das 10 horas dificulta a prática do esporte, que inclusive é um esporte de inclusão para quem tem mobilidade reduzida, para quem participa do paradesporto, utiliza muito o tiro como um hobby, como seu esporte. Então, a gente coloca essa situação na legislação, já que o decreto do presidente Lula ele está sendo debatido no próprio Congresso Nacional. A possibilidade do Congresso Nacional apresentar um projeto de decreto legislativo sustando esses efeitos do decreto do presidente. Então, nós nos anteciparmos e nós temos uma legislação em relação à cidade que libera essa prática. Eu pego, por exemplo, o caso do Clube 9mm. Ele está a menos de 1 quilômetro da José Cesário. Ela está a 2 quadras da José Cesário. Eu vou ter que... Do Rio Mãe, no Magnum também, está próximo das escolas. A gente vai ter que simplesmente acabar com esses clubes, porque eles vão ter que procurar um lugar. E qual é o lugar de Criciúma que eu posso instalar um clube de tiro que vai estar a menos de 1 quilômetro de uma escola? Talvez, porque tem escola lá próxima também. Então só talvez o Albert Scheidt. 1 quilômetro. 1 quilômetro.
Então, nós temos essa situação, por isso que eu propus esse projeto de lei e em relação ao decreto presidencial. Entendido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Sou favorável a esse projeto. Passamos agora, senhor presidente, o PL 88. Institui nas redes públicas e privadas de ensino do município de Criciúma a campanha permanente de arrecadação de tampinhas plásticas a serem destinadas às necessidades de proteção animal. Autoria, vereador Manuel Rosengue da Silva, CP. Vereador Júlio. Senhor presidente, isso aqui eu acho que foi liberado pela CCJ, né? Foi liberado pela legalidade e constitucionalidade. Então, também estamos pela aprovação do referido projeto. E aí, nós vamos só aprovar, né? Então, damos pela aprovação. Embora louvável a iniciativa, louvável o mérito, o vereador Tonino Andralite traz uma situação que o próprio vereador Obadias tinha trazido também na CCJ, duas situações. A primeira é que nós tivemos um péssimo exemplo em 2022 em Criciúma, que foi uma campanha que o município criou para arrecadar lixo reciclável e que transformou muitas das nossas escolas em verdadeiros lixões. Tinham espaços, tinha dias que a gente chegava nas escolas e era tenso, cara. Era tenso a quantidade de lixo, porque o município não conseguia recolher resíduo, né? Não conseguia recolher na mesma velocidade que a população ia trazendo. E era uma competição para levar as escolas para o Beto Carreiro. E isso me causa preocupação por conta desse projeto, e o Obadias já trouxe essa situação. O segundo ponto que me preocupa em relação a esse projeto é que nós estamos direcionando essa campanha para a causa animal. E nós podemos criar um problema para as outras entidades, como é a Casa Guido, que já faz um trabalho de arrecadação dessas tampinhas também. E outras entidades que fazem arrecadação de tampinha. A Câmara de Vereadores e o município de Criciúma vai estar privilegiando uma campanha em detrimento das outras. Então eu acho que nós deveríamos nos manter isentos em relação a isso e deixar que as próprias entidades façam as suas campanhas. Por que nós vamos privilegiar a causa animal em relação à causa das crianças com câncer, em relação à causa dos idosos? Eu acho que todos têm essa prerrogativa e é isso que me preocupa nesse projeto, e eu tenho justificativa para ser contrário a ele nesse momento. Vereador, a questão da Guido não é aquela da latinha lá? É aquela da latinha, na realidade? Não, é só a tampinha plástica. Sim, mas nós estamos falando das tampinhas, né? Porque parece que a impressão que eu tenho é que para efeito da causa Guido é aquela outra do refrigerante.
que esse projeto era importante abranger mais algumas entidades, quem sabe para entidades que fazem um trabalho aí beneficente, que fazem um trabalho bonito na nossa cidade, né, como a Casa Guido, como a Causa Animal aí, que a gente percebe aí um serviço muito bonito todo dia, pessoas lá buscando animal, pagando clínica, tirando o próprio bolso, comprando ração, tem parceiros, tem, mas não tem nada que chegue, então, mais importante que o vereador o Nicola ficou com o projeto, pediu visto do projeto e realmente dá para analisar. Obrigado. Apenas para contribuir, quando a gente fala em causa animal, não é só tirar animal da rua. A gente está com um projeto aí envolvendo a Unisul para que essa causa beneficie inclusive a criança com câncer, mas é uma outra perspectiva. Então, é bem mais ampla do que a gente está parecendo ser. Mas então, o vereador... Oi? Vereador Manuel, até se o senhor puder explicar essa situação, facilita a nossa compreensão, porque nós estamos nos baseando no que está colocado, né? Mas existe uma ideia... Não, beleza, então vamos debater essa ideia para poder ajudar no embasamento, porque aqui é análise de mérito, não de constitucionalidade. Sim. Muito bem. É que a questão animal já tem muitos estudos comprovando a eficácia para o tratamento de crianças com problemas mentais, cognitivos, com crianças em tratamento de doenças como câncer, né, que o emocional, quando ele está bem equilibrado, a imunidade tende a se estabilizar e até aumentar. E com isso há um combate também da doença. Enfim, são várias. Aí teríamos que sentar e conversar porque aqui o tempo é muito curto para a gente falar de tudo que se quer abranger com essas políticas que a gente está trazendo, inclusive a lei, o projeto, acho que é o próximo, né? Que eu relatei, né? Você relatou ali, da animal terapeuta. Sim. Continua em discussão. Só aproveitando a sua fala, e aí dentro daquilo que foi contextualizado, veja, talvez o projeto é uma sugestão até para o vereador que de repente pediu vista, quem sabe possa estar direcionando percentuais. Perfeito? Olha, da arrecadação desse produto, 5% do valor vai ser investido em causas animais, sendo que os demais se utiliza para tratamentos de câncer. Sei lá, eu estou falando hipoteticamente um número aqui, né, que poderia ser ao contrário, não tem problema. Só estou aproveitando a fala, na discussão do projeto, dizendo que pode ser feita uma emenda estabelecendo percentuais. Eu acho que daí você contempla todos. Obrigado. À vontade, porque tem o objetivo também de conscientizar, de educar as crianças. Quando você falou, vereador Nicolas, sobre o lixo reciclável, olha a consciência quanto aumentou, em que pese, né, ter o desconforto do lixo reciclável na escola. Mas é uma forma de educar as crianças, conscientizar as crianças sobre temas relevantes, importantes. Mas fica à vontade, vereador também. Essa ideia aí, o seu projeto, vereador, é louvável, né? Mas, como eu disse, tem outro segmento que acho que a ideia do vereador Camisco, ela vem de encontro também ajudar nessa decisão aí da nossa votação. E com referência ao que o vereador Nicola colocou, esse trabalho que foi feito pelas escolas aí de reciclar em casa, ele foi muito importante. Eu tenho meu neto, que ele estudava lá no Claudineia, ali no Vila Rica. Só que o vereador Nicola fez uma colocação que realmente ela é real, porque aquela escola lá, como ela não tinha um local adequado para fazer o recolhimento do reciclável, ficava exposto lá na frente. E tirava todo o embelezamento da escola
Enquanto que tem outras que pegam o vereador Nicola. E que, um exemplo, a Jorge Cunha Carneiro tem um depósito próprio para isso. Que aí não expõe. E essas tampinhas aí que você colocou, também na minha casa, onde eu vou, essas tampinhas a gente recolhe. Eu e a minha esposa, nós distribuímos. Mas nós sempre mandávamos para Casa Guido. E é de saco. E não está proibido mandar para casa. Sim, mas agora, quem sabe, né? Sim. Faz uma divisão e todo mundo é contemplado. Vereador, lembrando, né, que aí, numa eventual mudança na lei, há necessidade, sim, de um substitutivo global em decorrência da própria ementa. Né? Então, há necessidade, talvez, de uma discussão um pouquinho mais, né, talvez até de substituição ao próprio projeto, não sei, mas eu precisaria, talvez, falar um pouquinho sobre a própria ementa que direciona, né, que é claro, que normalmente é o artigo 1º, né, de certa forma. Muito bem, então, ficou com o vereador Nicola e semana que vem você consegue trazer alguma contribuição para o projeto? Muito bem. Passamos para o próximo, senhor presidente. O PL 94, dispõe sobre o Programa Municipal de Intervenções Assistidas por Animais no município de Criciúma, Santa Catarina. PL 94, de autoria do vereador Manuel Rosenga. Vou deixar com o vereador Toninho para relatar o projeto. Esse projeto, na realidade, eu já relatei, né, vereador? Na Pois comissão da CCJ, né? Mas, como eu bem disse, é um projeto muito interessante, importante, e que, como você bem colocou, no projeto ele levanta a autoestima das pessoas que... Porque hoje a gente vê tantas pessoas que hoje estão se dedicando a essa causa animal e que esses animais, reflexos que traz para a família. Tem gente que dorme até com cachorro. É incrível a maneira. Uma coisa que me chamou a atenção, que até eu queria fazer um relato aqui para vocês, vereadores, tem uma empresa de São Paulo, de Sorocaba mais propriamente, eu vou visitar dia 8, estou indo para São Paulo, vereador Amaral, juntamente com o prefeito e a direção do Grupo Zanata, para visitar uma empresa de gêneros alimentícios que compram todas as embalagens utilizadas nessa empresa deles, é comprado do Grupo Zanata Canguru. E aí nós, na vinda deles aqui, o que é que eles fazem? Eles têm um trabalho eles fazem um trabalho social fortíssimo, eles distribuem 1 milhão de fraldas ano, no qual eu agora coloquei o abrigo ali, dos velhinhos ali, do Asilo São Vicente, para eles fornecer todo mês a quantidade necessária para doação para eles, de fraldas. E eles adestram cachorros, adestramento de cachorros, e entregam aqui, eles entregaram 2 cachorros o mês passado aqui em Criciúma para 2 cegos. Eles vieram de São Paulo, entregaram 2 cachorros labrador. E só que uma coisa que me chamou a atenção, o seu projeto é importante, quando você falou ali de treinamento e tal, você sabe quanto tempo leva para adestrar um cachorro, não? 2 anos. É 2 anos que eles fazem todo um trabalho para depois entregar para a pessoa ser auxiliada por eles. Mas eu dou pela aprovação do seu projeto e encaminho para a plenária. Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quer falar, vereador? Só para complementar, para ficar sabendo, estou indo para São Paulo, mas visitar a empresa, mas com o objetivo de trazer a implantação da empresa aqui na nossa cidade de Criciúma. Legal. Parabéns. E por último, senhor presidente, o PE 123/2023. Foi? Já botou? Oi? Já botou outra? Já? Certo. 120, o projeto... PE 123/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na mobilidade e apoio financeiro destinado à aplicação em despesas de capital e oferece garantias e dá outras providências. De autoria do chefe do Poder Executivo, relator. Vereador Nicolas. Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto é o projeto que autoriza o município a contratar junto ao FINISA
um financiamento de 15 milhões de reais. Na CCJ, o vereador Zairo Casagrande trouxe uma dúvida em relação a esse projeto. Se o Giovanni puder abrir na TV o requerimento 443 desse ano, é o requerimento que essa comissão fez solicitando informações sobre os financiamentos realizados pelo município. E aí, se puder abrir a resposta desse requerimento, só para que todos os vereadores tenham ciência, abrindo a íntegra do processo já... Abrindo a íntegra do processo ali em cima, Giovanni, lá em cima. Íntegra do processo na direita ali, ó. Íntegra do processo, isso. Aí segue até a página 4. Página 4, e isso lá embaixo, se puder aproximar bastante, vai apresentar os 4 empréstimos que o município tem, um com a Caixa Econômica, um com o Banco do Brasil e 2 com o Fomplata. Aí depois traz informações sobre taxa de juros de cada um desses financiamentos, o indexador, o prazo. Depois, ali embaixo, ele explica o cronograma de cada um desses financiamentos, desses financiamentos que o município fez, a data de amortização. Se puder fechar a porta de vidro ali do lado, por favor. E os juros de cada um desses financiamentos. Todas as informações sobre eles estão ali. Só que o vereador Júlio Kaminski levantou uma situação, e que aí eu vou ficar com esse projeto, eu não vou relatar ele hoje, para que na semana que vem a gente possa trazer a informação sobre qual é a taxa de juros desse financiamento, porque não tem informação aqui, sobre qual é a taxa de juros, mais informações sobre esse projeto, que é o projeto executivo número 123, por isso eu vou permanecer com ele, presidente. Então, deixamos para discutir na próxima sessão, já que vai ficar com o vereador Nicola. Ou alguém quer fazer alguma contribuição ainda? Ficou com ele. Só aproveitando que eu fiz realmente uma fala lá na CCJ, e a gente tem que ter uma noção exata do que é do que nós estamos aprovando. Não há óbice em relação a buscar recursos. Eu acho que foi trazido duas situações que merecem ser observada. Uma é que o vereador Nicola confirmou que o município de Criciúma ele diminuiu o rating dele, que era o rating A, passou para B, ou seja, a classificação... Oi? Sim, mas é o rating, na realidade, né? É rating. Então, saiu de uma classificação de risco A e foi para a classificação de risco B. Toda vez que ocorre uma alteração de risco, seja para cima ou para baixo, existe naturalmente um aumento ou diminuição da taxa de juros. Tá? O que isso significa? O grau de risco. A possibilidade de inadimplemento. Eu estou descartando essa possibilidade de inadimplemento, é óbvio, né? Mas também não posso deixar de falar sobre isso. Então, ou seja, tu agrava a taxa de juros de acordo com o aumento do risco. Consequentemente, você acaba provisionando para crédito em liquidação ou prejuízo um percentual maior ou menor. E você tomar 15 milhões no prazo de carência de 24 meses, com prazo de amortização 96, a uma taxa de juros de IPCA, mais o FINISA, respeitando a regra, ela varia a taxa de 5% a 8% ao ano, e considerando que o IPCA ele tem mantido na casa dos 5%, e em 2022 ele chegou a 5,78%, parece-me. E agora nós já temos uma previsão chegando a 5,30%, ou seja, sem considerar o trimestre, no próximo trimestre. Então, podemos estar chegando próximo dos 6%. Então, veja bem, se nós pegarmos uma taxa de risco de 5 mais 6, estamos falando de 11, ou 8 mais 6, nós estamos falando de 14. Quer dizer, estamos falando de uma média taxa Selic. Então, se você aplicar uma capitalização de juros de uma taxa Selic, 13%, eu me reservo o direito de calcular na média, né? nem 5 e nem 8, mas uma média. Nós estamos falando que essa dívida ela será potencializada. Imagina, 15 milhões à base de 11% a 13%. Né? Então, quer dizer, eu acho que é um endividamento, claro, que se requer investimento, a cidade, mas eu tenho uma certa ressalva, baseado no montante existente de empréstimos hoje em Criciúma.
Então, nós estamos falando de um volume de empréstimo muito alto. Né? Então, na medida que nós temos isso, nós também temos que perceber o seguinte: dificilmente no futuro, teremos novos investimentos, porque parte do recurso deve estar sendo para a amortização dos investimentos que foram realizados. Ou seja, uma gestão futura administrará muito mais os PMTs do que propriamente os novos investimentos, porque todos têm a capacidade criativa de planejamento do longo prazo. Então, acho que tem uma série de situações que tem que ser considerada, e eu estou, realmente, me chamou a atenção, porque não consta a taxa de juros. É um detalhe que nos parece simples, mas é o que vai estabelecer o quanto o município de Criciúma deve pagar por conta disso. E agora, com essa informação do vereador Nicola, que a nossa classificação de risco diminuiu, isso quer dizer que há um agravamento natural da própria taxa de juros. Acho que essa é a contribuição que eu queria dar. Muito bem. Bom, então o projeto fica com o vereador Nicola? Isso, fica com o vereador Nicola como relator. Isso. E só lembrando agora que continua ainda com o vereador relator, o vereador Júlio Kaminski, o PS 116, que estima as receitas e fica as despesas do município de Criciúma e que está no prazo de emendas até na próxima sessão, na próxima reunião. Me permite? Já anunciei no plenário, né, as 2 semanas, que esgota na próxima semana, né, para depois que a gente possa fazer a relatoria dela. É importante que os vereadores que observem isso. Nós estamos falando dos 2 bilhões, né, que nós estaremos investindo em 2024. É claro que tem as reservas constitucionais, 15% e 25%, saúde e educação, a gente tem a ciência disso, mas é importante os vereadores olharem o LOA, né, os anexos em especial, porque ali estabelece o investimento em cada rubrica. Né, ou seja, em cada, por exemplo, no social, quanto que ele vai investir? São 40 e poucos milhões social. Bom, mas desses 40 e poucos, está discutindo a questão relacionada à aplicação, por exemplo, como é que chama, da casa, a moradia, o investimento em moradia, que é a aplicação daquela lei 8.000 e alguma coisa, 6.000 e alguma coisa. O que é isso? É que tem um determinado valor onde é investido nas pessoas que têm a sua casa perdida, seja por fogo, seja por inundação. Então, sabe? Então, tem um investimento que representa R$6.000 para cada família. Coisa que, não estou falando de aluguel. Não estou falando de aluguel. Eu estou falando de investimento em recuperação da casa, em reforma da casa, etc. Ok? Então, é um exemplo simples que eu estou falando, mas é importante a gente tomar conhecimento do LOA. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Mais alguma? Então, tá bom. Então, fechando a reunião de hoje, muito obrigado a todos. Semana que vem a gente volta.